E aí, família, aqui é o Alex trazendo para vocês mais uma edição desse programa maravilhoso que é o Playbook. E dessa vez vou falar sobre CJ Stroud. O que está acontecendo com o quarterback do Houston Texans na sua segunda temporada da NFL? É o que a gente chama de sophomore slump, de fato? Será que o CJ Stroud está sendo deixado na mão pelo seu time, pela execução aí dos jogadores aí do seu elenco, pelos seus técnicos? Então, vou pegar essa partida aí aqui contra o Tennessee Titans para usar de exemplo de várias coisas que a gente tem visto do Houston Texans nas últimas semanas, certo? Que agora culminou na derrota aqui para esse rival de divisão, apesar de que os Texans ainda têm, né, um caminho bem tranquilo para vencer a sua divisão, muito por conta dos adversários aí. O CJ Stroud em si, que muita gente estava colocando até mesmo como um dos 5 melhores quarterbacks da liga depois da sua temporada de calor, tá com algumas dificuldades esse ano, e mesmo com o time marcando aí 27 pontos, a gente consegue observar algumas coisas que eu vou trazer aqui de exemplo. E é aquela história, os Texans, né, vão ganhar essa divisão, como eu falei, mas se a expectativa era vencer o Super Bowl, né, fazer uma corrida aí na pós-temporada, eu tenho minhas dúvidas se esse time aí está entre os favoritos da Conferência Americana, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então na primeira jogada, família, vocês sabem que tudo começa pelo jogo terrestre, certo? E o Houston Texans é um dos times que tem um jogo terrestre muito ruim. O Joe Mixon precisa muitas vezes salvar as jogadas terrestres dessa equipe, certo? Então no jogo contra o Dallas Cowboys, por exemplo, as coisas funcionam, porque é uma defesa terrestre muito ruim, você tem um bom running back de fato, mas contra uma boa defesa como a do Tennessee Titans, as coisas não vão muito bem. E entre outros exemplos, certo? E aqui a gente deixa o CJ Stroud em terceiras descidas longas constantemente. Então, quando você não consegue converter primeiras descidas, literalmente a primeira descida, em segundas mais curtas ou em novas primeiras descidas, você coloca muita coisa no prato do seu quarterback, certo? Nesse conceito terrestre aqui, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter os jogadores aqui, ó, fazendo essa troca aqui dos bloqueios, ó. Esse jogador vai vir bloquear esse tackle viria aqui para bloquear no segundo nível, o center sairia aqui para bloquear no segundo nível, o tight end vem aqui, você tem isso aqui e isso aqui, certo? Então, você vai ter aqui uma área para o Joe Mixon passar, certo? Que seria aqui, ó. Então, esse jogo terrestre aqui, ele está bem desenhado, beleza? Mas o center, nosso querido aqui, quando eu apagar vocês vão ver, né, o nosso querido, ele vai, né, ter uma execução muito ruim dessa jogada e aí as coisas acabam não funcionando. Por vezes é o design do Bob Slowick, por vezes é a execução dos jogadores de linha ofensiva. Essa linha ofensiva não está jogando muito bem, certo? Então, vou soltar a jogada aqui para vocês verem, ó. Soltar a jogada aqui para vocês verem. Eu quero chamar a atenção também para esse cara aqui, ó, que é o Sweat, certo? O Trevon Sweat, defensive tackle do Titans, que tá jogando muita bola esse ano. Ele tinha seus problemas aí, né, extra-campo na época do draft, mas era um cara que dentro de campo, vindo de Texas, era um cara que as pessoas gostavam bastante, né? E tá se traduzindo bem aqui pra NFL. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, olha como ele vai bater aqui no center, ó, e o center vai perder o equilíbrio e não vai conseguir chegar no seu bloqueio. E agora o Joe Mixon olha aqui pro gap que ele deveria passar, certo? Ao invés de ter essa raia aqui, ó, liberada pra ele com esse bloqueio aqui, certo? Para ele conseguir ganhar suas jardas e chegar no terceiro nível da defesa, o center não conseguiu chegar, né? E aí o Joe Mixon vai ter uma corrida aqui para pouquíssimas jardas, certo? E aí você deixa o ataque em situações mais difíceis por conta da execução. Nessa segunda jogada, esse ataque do Houston Texans gosta bastante de usar o play action, certo? O coordenador ofensivo Bob Slowick vem aí da árvore do Kyle Shanahan, que é um ataque que gosta de usar o jogo terrestre, e aí o play action, a ação falsa de corrida para confundir o segundo nível da defesa, os linebackers, colocá-los em conflito entre descer para marcar o running back ou dropar, né, ali na cobertura para marcar o passe. Só que quando você tem um jogo terrestre que não é tão efetivo, o play action, né, não fica tão efetivo quanto ele poderia ser. Se você insistir no jogo terrestre, o play action ainda pode funcionar, mas quando você tem um bom jogo terrestre, fica mais efetivo. E aqui, como a gente viu na primeira jogada, que o jogo terrestre não é tão bom, as coisas se complicam a partir daí. O que os Texans vão rodar aqui? A gente vai ter um conceito que a gente chama de dagger, que você tem uma rota vertical aqui do recebedor de dentro e uma rota quebrando aqui, certo? Para o meio do campo do recebedor de fora. A gente chama isso aqui de dagger concept. E todos os outros 8 jogadores estarão aqui para proteger o passe, certo? Então, você tem aqui um conceito de longo desenvolvimento, que o CJ Stroud deveria ter tempo com o play action e a proteção para acessar
essas rotas. E quando eu soltar a jogada aqui, ó, eu quero que vocês reparem na presença de pocket do CJ Stroud. Então, eu solto a jogada aqui, ó, a gente vai ter aqui o CJ Stroud chegando no topo do dropback, e olha como mesmo com 8 jogadores na pressão, ele tá pressionado, ele precisa escalar o pocket, aí vai ter outra pressão, certo? Na frente dele ele precisa, de novo, se movimentar dentro do pocket, mostrando essa habilidade, essa mobilidade que ele dentro do pocket. Ele é um passador criativo de dentro do pocket, mas aqui ele não foi bem protegido nessa jogada, certo? E aqui ele ainda tá aí conseguindo, né, depois de evitar um pouco das pressões, conseguir ler o que a defesa tá fazendo, beleza? Então esse safety aqui que eu vou mostrar agora, ó, vai acompanhar a rota aqui do Nico Collins, certo? Que tá indo aqui em profundidade. O Nico Collins não tem que dar, me perdoem. Então, o Nico Collins aqui, o camisa 12, vai ter essa rota aqui cruzando para acessar esse espaço, beleza? E aqui o que acontece? O Stroud, afetado pela pressão, não vai conseguir fazer esse passe da forma como ele gostaria. E aí você tem uma boa jogada aqui também, certo? Desse linebacker que identificou que ele só tem 2 rotas, ele viu que o Nico Collins vai estar passando aqui nas costas dele e ele vai acompanhar, certo? Essa rota do wide receiver. Então o CJ Stroud, ao invés de fazer o passe no ponto futuro, aonde o Nico Collins pode ele quebrar, né, no espaço vazio, ele acaba aí, né, com essa pressão e tendo afetado, certo? A mecânica de passe dele, a entrada, ele ter que processar a coisa mais rápido do que ele deveria. Aí o linebacker vai conseguir fazer uma baita jogada aqui, ó, interceptar essa bola, ao invés do Stroud, por exemplo, colocar essa bola aqui, certo? Para o Nico Collins aí, né, acompanhar a trajetória da bola e receber a bola no espaço. O CJ Stroud não consegue fazer um passe tão bom, então afetado aí pela pressão, o quarterback não tem uma execução tão boa também por conta da linha, acaba sofrendo esse turnover, que tem sido aí um tema das últimas semanas, certo? Esses turnovers aí do CJ Stroud do Houston Texans. A terceira jogada, então aqui agora uma jogada pura de passe, certo? Então você não tem o elemento do play action, você vai ter o CJ Stroud recebendo a bola em shotgun, certo? Que é quando o quarterback tá aí afastado do center com o running back do lado dele, para tentar converter uma descida aí com passe. E a gente vai ter aqui uma movimentação antes do snap para o que seria aqui uma bunch formation, certo? Então você tá aqui em 2x2, você tem 2 recebedores de cada lado, a gente vai ter um 3x1, certo? E aí você vai ter aqui um triângulo, e aí o Bob Slowick sabe que a defesa tem, digamos, ajustes específicos para esse tipo de marcação. Recebedor 1, eu vou marcar esse jeito. Recebedor 3, eu vou marcar esse jeito. A gente sempre conta também de fora para dentro. Então aqui você tem esse recebedor número 1, esse recebedor número 2, certo? Aí quando a gente tem essa movimentação aqui antes do snap, esse jogador vai virar o número 2 aqui em movimento, beleza? Então isso aqui é um desenho para tentar confundir a defesa e vai colocar esse jogador fazendo essa rota aqui, certo? E aí você vai ter uma rota aqui desse recebedor, e aí o recebedor mais de dentro aqui vai fazer essa rota para cá. Para quê? Para tentar colocar esse jogador aqui, esse cornerback, o camisa 29, em conflito, porque ele vai subir aqui, e aí você vai ter que, nesse momento, 2 safes no fundo do campo, mas esse jogador aqui vai descer, certo? E aí você vai ter que ir um high-low, então, esse jogador estando aqui, ou você joga aqui a bola no contrapé do outro safety, certo? Que esse safety aqui, né, vai subir para ser aqui o meio do campo, ou caso ele suba, você joga aqui a bola nesse espaço que vai estar vazio, já que esse cara aqui vai estar, né, ocupado com essa rota aqui para dentro, beleza? Mas o que acontece quando a jogada vai ser executada aqui? O CJ Stroud, ó, você vai ter aqui movimentação, né, antes do snap, e aí o CJ Stroud, quando ele chega aqui no topo do dropback, ele já tá pressionado, então essa linha não consegue proteger o quarterback para dar tempo dele fazer essa leitura, certo? Dele processar a rotação depois do snap, que é uma coisa, né, que é mais difícil aí pros quarterbacks lerem, mas o CJ Stroud já mostrou várias vezes que ele consegue fazer isso, mas ele precisa de tempo para essas rotas se desenvolverem. Olha como o front de Tennessee domina a linha dos Texans e não dá tempo do Stroud aqui fazer suas leituras, né? E de novo, força o CJ Stroud a jogar como herói, né? Como na última jogada, ele tem que processar bastante coisa dentro do pocket aqui também, né? O CJ Stroud até consegue escalar aqui, ó, então ele consegue evitar a pressão, mas ele não consegue fazer a leitura ali do camisa 39 nesse high-low depois da rotação, depois do snap. Ele vai tentar soltar essa bola aqui, certo? Nessa rota mais curta, ele inclusive quase consegue aqui, né? Só que aí, como ele tava ali tendo que evitar a pressão, o passe não sai tão bom quanto poderia ser, e os Texans acabam aí, né, não ficando numa situação de 4-1, por exemplo, né, e aí não convertem as descidas. Então aqui, né, de novo, a pressão afetando o quarterback. É muito difícil para o CJ Stroud fazer essa leitura aqui, nesse caso, boa chamada do Bob Slowick, porque o front de Tennessee domina a linha ofensiva do Houston Texans.
Na quarta jogada que eu separei aqui para mostrar a falta de detalhes do Houston Texans. Então, como, de novo, a execução está sendo aqui um pecado nessa unidade, que atrapalha as coisas como um todo. O que a gente tem aqui? A gente tem o running back alinhado como um fora, certo? Então aqui o CJ Stroud está no que a gente chama de empty, que é apenas o quarterback aqui no backfield, certo? E o running back está alinhado lá como número 1 para ver como a defesa vai responder. Se é um linebacker aqui, por exemplo, vai ser homem a homem. Se for um cornerback, né, às vezes é zona. Então o ataque vai colocar isso aqui para tentar dar uma pista para o CJ Stroud, certo? Do que a defesa pode estar marcando. A defesa, claro, pode se disfarçar. E aí, os Texans vão chamar o Joe Mixon aqui não para o backfield, mas para fazer, né, uma movimentação para cá, para sair aqui numa rota, certo? Então o CJ Stroud vai ali fingir que vai entregar a bola para o Joe Mixon, por exemplo, e vai pegar para lançar o passe. E qual que é a proteção que os Texans vão colocar aqui? Os jogadores vão todos, né, fazer o slide aqui para esse lado, e aí você vai ter aqui, certo? Esse guard, então vou até trocar de cor aqui, você vai ter esse guard, que é quem vai vir fazer esse pull aqui para bloquear esse jogador aqui, né, que vai estar apressando o passe do Tennessee Titans. Então você vai ter ali o cara fazendo assim esse pull para quê? Você coloca todo o slide para pegar esse cara de surpresa, certo? O CJ Stroud está bem protegido para poder ler as coisas. Mas olha como esse guard demora a chegar nesse ponto. E aí, quando o edge rusher do Tennessee Titans não compra o fake pro Joe Mixon, ele vai direto no CJ Stroud. O CJ Stroud não tem tempo de fazer nada, de executar essa jogada, porque a proteção falhou com ele aqui de forma esquemática no detalhe. Ou esse guard tem que ir muito mais rápido, ou você coloca o Joe Mixon ali também para ajudar primeiro e depois ele sai para fazer a rota, certo? Eu vou soltar aqui para vocês verem como o CJ Stroud não tem tempo nenhum, certo? Então o guard não vai chegar a tempo, o running back também não vai chegar, né? Não vai ajudar a proteção, olha lá. O CJ Stroud, cara, já tá aqui no chão antes de qualquer coisa se desenvolver. Sabe? Então, antes de qualquer rota ter a chance aqui de ficar aberta, né? Como vocês podem ver aqui o número 2, ó. Ele até tem uma janela aqui, beleza? Mas o CJ Stroud já está no chão há muito tempo, certo? Então, mesmo que o conceito vai ficar aberto, a proteção falhou. O CJ Stroud está no chão, sem chance aí pro Houston Texans executar essa jogada. Para finalizar, a quinta e última jogada. Então, para além dessa falta de ajustes, certo? Do esquema terrestre, da falta de execução, né? Que o nosso amigo Rooney, torcedor do Houston Texans, pediu esse episódio aqui do CJ Stroud. Eu trouxe aqui também a questão do quarterback, certo? Então o CJ Stroud também não está tão limpo quanto já esteve. Tem muita falta de comunicação entre o quarterback e os recebedores. Então, né, a gente teve interceptações aí, né? A outra interceptação nesse jogo, a que eu não mostrei aqui, é uma pura falta de comunicação, não é uma leitura ruim do CJ Stroud. Ele vai ali no Nico Collins, que é o recebedor aberto, aí o Nico faz o movimento de ficar parado, o CJ Stroud lança a bola onde ele deveria ter continuado a rota, é interceptado. E aí a gente não sabe quem tá errado, mas fato é que tem uma falta de comunicação. E aqui acontece a mesma coisa, certo? Nesse caso não uma interceptação, mas eu quis, né, trazer de exemplo. Aqui eu vou soltar um pouco da jogada, ó. Os Texans vão mandar o Joe Mixon em movimento, de novo, né, ali para número 1, para ver como a defesa vai responder, ó. Então o CJ Stroud está lendo aí que, bom, ninguém acompanhou, então provavelmente eles estão na marcação em zona. Aí o CJ Stroud vai fazer o quê? Colocar a mão no capacete. Então, eles têm um ajuste aqui embutido nessa jogada aqui, tá? Se for isso que eu estiver lendo, né, o quarterback, ele vai bater a mão assim, então a gente vai trocar para outra coisa. E olha como o Nico Collins, o recebedor mais de fora aqui, o número 12, vai então, né, para um novo lugar, porque agora, né, trocou o alinhamento, agora a formação está mais condensada, certo? E aqui, ó, quando a gente soltar a jogada, o que que a gente vai ver? A gente tem um conceito aqui que vai funcionar para bater essa cover 3 que os Titans vão marcar. Então os Titans aqui vão fazer essa rotação, certo? Você tá aqui com esses dois safeties aqui, né? Esse safety sobe, esse safety desce, esse safety aqui em tese ficaria aqui, esse aqui. Então os Titans estão nessa marcação e os Texans vão ter um conceito aqui para marcar, porque você vai puxar esse cara aqui para a flat e esse jogador aqui, o Nico Collins, vai ter então essa janela aqui, mesmo com o safety descendo, certo? Isso aqui é numa terceira descida curta que o CJ Stroud vai precisar passar essa bola. Então assim que, né, eu soltar a jogada aqui, vocês vão ver. O Stroud, assim que ele chega no topo do dropback, ó, ele identificou que esse defensor aqui, ó, está seguindo essa rota aqui na flat, então o Nico Collins vai ficar aberto, beleza? Porque se ele fica aqui, é só o CJ Stroud, então, lançar essa bola aqui na flat para o recebedor aí ganhar jardas depois da recepção e converter a terceira descida. Mas, quando o CJ Stroud lança essa bola, ó, beleza, o Nico Collins ele tá parado aqui e o CJ Stroud acha que ele vai continuar ali no espaço para fugir do safety. Então o safety está descendo,
certo? O Stroud acredita que o wide receiver deveria, então, fugir do safety e ir nesse espaço, enquanto o wide receiver só vem e fica parado aqui. Então, de novo, uma falta de comunicação entre o quarterback e o wide receiver, e o passe aqui, ó, acaba sendo incompleto, acaba sendo mais no chão. A execução do CJ Stroud não foi tão boa, também nessa falta de comunicação entre ele e o Collins, que estava muito boa no começo da temporada, certo? E agora, aí, acaba sendo uma falha aqui, né, dos dois aqui. Então, mais um passe incompleto numa terceira descida que seria convertida, que teve uma boa chamada. Então, é um ataque que tá de tudo um pouco, certo? O Stroud não está tão preciso quanto ele já esteve. A proteção ao CJ Stroud, certo, está falhando, né? A proteção aí no jogo terrestre, né? No caso, proteção não. Então, os bloqueios ao jogo terrestre também não estão sendo tão efetivos. E aí, acaba afetando a estrutura do ataque como um todo que tá aí querendo pensar em Super Bowl, certo? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece, se inscreve aqui no canal do Endzone Brasil. A gente faz uma reunião de pauta toda segunda-feira fazendo o resumão da rodada. A gente tem o timeout fazendo a prévia da rodada. A gente responde perguntas de vocês. Sigam a gente lá no Instagram, @EndzoneBR, certo? A gente também faz a bolsa do timeout, que a gente aí compra e vende ações, certo? De afirmações. Então, os programinhas aí muito legais pra vocês. Curte esse vídeo, comenta aqui sobre quem eu deveria fazer os próximos episódios, certo? Aqui vocês ajudam demais a gente continuar fazendo o playbook com like, com comentário. Então vocês precisam engajar aqui no programinha, por favor, família. Eu sei que vocês apoiam e que a gente vai juntos por mais. No cantinho da gratidão de hoje, eu quero agradecer aí ao Rooney, certo? Que eu falei aqui no meio do episódio, que foi quem deu a ideia de fazer esse episódio sobre o CJ Stroud. Eu tava ali na dúvida se eu fazia sobre o Bryce Young, sobre o Green Bay Packers. Então comentem aí que eu escuto as sugestões de vocês. Beleza? Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado, família. Tamo junto. Vejo vocês na semana que vem. Tamo juntos por mais. Valeu!